Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai falar de um assunto urgente, que literalmente vai ditar a sobrevivência financeira de milhares de negócios: a reforma tributária e a importância vital de estar regularizado no Simples Nacional. Com a mudança iminente para o cenário do IVA dual, manter os benefícios de uma menor carga tributária e ter menos dor de cabeça com a burocracia deixou de ser só uma comodidade. Hoje, isso é uma verdadeira estratégia de sobrevivência, especialmente para quem presta serviços. E a gente vai entender exatamente o porquê. Bom, vamos mergulhar nisso. Será que o futuro de uma empresa fica realmente em risco se perder a proteção do Simples Nacional? A resposta nua e crua é sim. Sem esse escudo protetor, negócios que dependem basicamente de capital humano e não geram créditos de insumos estão na beira de um abismo financeiro. E sabe qual é a maior vulnerabilidade agora? Não é nem a reforma em si lá na frente, mas o risco imediato de ser excluído do Simples hoje, por pura desatenção a débitos em aberto. Para entender a dimensão disso, a nossa rota hoje passa por 5 pontos. Primeiro, o risco iminente de exclusão. Depois, o cenário do IVA dual. Em seguida, o impacto disso nos serviços. O Simples Nacional como nosso porto seguro. E, por fim, os prazos e passos cruciais que a gente precisa dar. Começando pelo ponto 1, o risco iminente de exclusão. A Receita Federal não tá para brincadeira, viu? Eles já começaram a disparar em massa os termos de exclusão do Simples Nacional. E isso inclui até os microempreendedores individuais, os MEIs. O motivo é super direto: débitos em aberto que não foram quitados. Ignorar aquelas mensagens na caixa postal eletrônica é literalmente o primeiro passo para um desastre tributário, porque o relógio já começou a correr para essas empresas. E ignorar isso não é só perder um prazo, tá? É iniciar um verdadeiro efeito dominó de dor financeira. A exclusão atua como um multiplicador de problemas. Imediatamente, a empresa sofre um aumento brutal de impostos ao cair no regime regular. Logo em seguida, esses débitos vão para a dívida ativa, o que abre o caminho para cobranças judiciais e para o bloqueio da certidão negativa. Na prática, o negócio fica impedido de participar de licitações, não consegue crédito em banco e pode até perder contratos comerciais essenciais. O que nos leva ao ponto 2 da nossa análise: o cenário do IVA dual. O Brasil está substituindo aquela sopa de letrinhas como PIS, COFINS, ICMS e ISS por um modelo de imposto sobre valor agregado dividido em dois: a CBS no nível federal e o IBS para estados e municípios. A espinha dorsal desse sistema todo é a tal da não cumulatividade plena. Basicamente, o imposto incide sobre o valor que você adiciona em cada etapa. E para abater o imposto devido, a empresa vai depender exclusivamente dos créditos gerados na hora de comprar insumos. Ou seja, se não tem crédito, paga a alíquota cheia e pronto. E é exatamente aqui que o jogo fica injusto. De um lado, a gente tem um novo sistema sendo extremamente amigável com indústrias e comércios. Eles compram material, peças, maquinário, e tudo isso vira muito crédito tributário para abater a conta final. Mas do outro lado estão os prestadores de serviços. A matéria-prima de um serviço é a mão de obra humana, é o intelecto. E adivinha, folha de pagamento não gera crédito de IVA. Então quem presta serviço acaba absorvendo a pancada do imposto quase na totalidade. Vamos aprofundar isso no ponto 3, o impacto direto nos serviços. Existe um abismo entre esses cenários. Uma empresa de serviços dentro do Simples Nacional trabalha com alíquotas bem menores, progressivas e, o mais importante de tudo, sem precisar caçar créditos para conseguir sobreviver. Agora, se essa empresa for excluída e atirada para o regime regular do IVA dual, ela vai bater de frente com uma alíquota estimada entre 26,5% e 28%. Sem insumos para gerar crédito, essa alíquota incide quase toda em cima do faturamento. É o tipo de coisa que destrói a margem de lucro na hora. Mas calma que piora. Além dessa alíquota gigante, o regime regular vai trazer o split payment, o pagamento dividido. Funciona assim: toda vez que uma transação financeira passar pelo banco, o sistema já vai separar automaticamente a fatia do imposto e mandar direto para o governo em tempo real. O dinheiro do imposto nem vai chegar a dormir na conta da empresa. Isso significa que o controle de fluxo de caixa vai ter que ser absurdamente afiado, elevando a complexidade da operação a um outro nível. Frente a tudo isso, chegamos ao ponto 4, o Simples Nacional como um verdadeiro porto seguro. E olha só que visão importante. Planejar já não é mais um exercício de eu acho que. Com as regras de transição super complexas e todo esse novo cenário chegando, o profissional contábil é essencial para mapear processos, analisar o fluxo da cadeia de negócios e garantir que a estrutura corporativa consiga sobreviver. É um trabalho de olhar para o histórico da empresa hoje para conseguir projetar e garantir o dia de amanhã. Por isso, a importância de estar regularizado no Simples Nacional é simplesmente gritante.
Ele deixa de ser só uma rotina e se consolida como grande escudo estratégico do negócio. Ele mantém os benefícios da menor carga tributária e da menor complexidade na prestação de contas, blindando a empresa daquelas alíquotas de até 28%. Para quem presta serviços e não tem crédito para abater, o IVA dual vai ser extremamente oneroso. Então, se a sua empresa ainda não é optante do Simples, esse é o momento de colocar tudo na ponta do lápis e considerar essa adesão urgente. Mais para frente, vai até existir a chance de operar no modelo híbrido, mas a base simplificada é o que vai garantir a sobrevivência da margem de lucro. E como agir? Vamos ao nosso quinto e último ponto: prazos e passos cruciais. 90 dias. Guarda bem esse número. Esse é o prazo crítico. O relógio correndo contra o tempo. A partir do momento da ciência do termo de exclusão, a empresa tem exatos 90 dias para regularizar toda a situação. Perder esse prazo significa exclusão irreversível, jogando o negócio direto nas garras do regime irregular a partir de 1º de janeiro de 2027. E a mecânica dessa regularização é implacável. A ciência do termo acontece na hora que a mensagem é aberta. Mas muito cuidado, se ninguém abrir, a leitura é dada como automática no 45º dia. Se tiver alguma coisa para contestar, o prazo é super curto, só 20 dias. E independente de como for resolver, seja pagando à vista ou parcelando, tudo tem que estar formalizado e processado dentro do limite absoluto de 90 dias. Não tem margem para erro ou atraso aqui. O que nos deixa com uma grande reflexão. O seu negócio está preparado para sobreviver aos impactos massivos dessa reforma sem o escudo protetor do Simples Nacional? Ficar parado agora não vai custar só algumas multas. Pode custar a viabilidade da empresa inteira. Defender a permanência no Simples é o passo estratégico mais importante que qualquer prestador de serviços precisa dar neste exato momento. A gente espera que essa análise tenha trazido a clareza necessária. É hora de organizar a casa, chamar a contabilidade e garantir o futuro da operação. Um grande abraço e até a próxima!